No fim de ano, antes de qualquer gráfico e antes de qualquer preço, existe uma pergunta que sempre aparece pra gente. Valeu a pena o risco? Valeu a pena esperar? Valeu a pena acreditar quando o resultado ainda não veio? 2025 termina assim, com mais perguntas do que respostas, com mais aprendizado do que recompensa visível. E talvez você esteja se sentindo exatamente desse jeito. E eu vou confessar, eu também. A gente tem sempre expectativas maiores. A gente entra no mercado com esperança. Essa é real. Mas também, às vezes, com muita pressa. O tempo, gente, ele tem outra lógica e ele ensina a gente devagar. E pune, cobre a gente com atraso. 2025 não foi só um ano de mercado. Na real, foi um ano que ajustou expectativas. Um ano que separou convicção de ansiedade. Não sei se para você, para mim foi. Um ano que mostrou que preço nem sempre acompanha processo. E esse vídeo aqui não é um recap. É um ponto de parada, na real. Onde eu coloco a minha história na mesa para que você consiga enxergar a sua. Porque chega um momento em que a gente entende que o mercado ele não segue roteiro. E a vida, vamos conversar aqui honestamente, muito menos. A gente planeja uma coisa, mas a economia, a política e o mercado eles fazem outra. E aceitar isso não é desistir do jogo. Para mim é crescer dentro dele. Vou te dar um exemplo. Cadê a Clery Act que ia ser assinada em setembro, depois novembro, depois dezembro e até agora nada? O Bitcoin, que sempre teve ciclos de 4 em 4 anos, cadê? Mudou? Errou? Ou o mundo mudou? Teve gente cravando que o BTC ia bater $250 mil no final do ano e eu já tava, uau! Pouco tempo depois, essa mesma pessoa, o discurso já era outro. E isso não é um ataque contra ninguém, é constatação. A gente projeta cenários, mas o dia a dia do mercado é atravessado por política, macro, juros, guerras, tempo. Se fosse simples, todo mundo acertava. E é por isso que esse vídeo não é só um recap de 2025. É uma história de processo. É para você entender por que eu falo do jeito que eu falo e por que eu penso do jeito que eu penso. Eu preciso te contar de onde eu vim. Eu sou nascido e criado na zona leste de São Paulo e como todo homem de 40 e poucos anos, eu tenho orgulho de dizer que eu trabalho desde muito jovem. Eu comecei aos 14 anos de idade como office boy e também como garçom no bar do pescador. Curiosidades à parte, eu detesto peixe. Eu fui o primeiro filho, o primeiro neto, e olha que eu tenho muitos primos, a me formar numa universidade. Eu também fui o primeiro da família a falar outro idioma fluentemente, o inglês. Na geração dos meus avós e dos meus pais, ou seja, eu estou falando de gerações, eu fui o primeiro a chegar no ensino superior. Isso não foi fácil, foi tipo vender o almoço para pagar a faculdade, até que eu conseguisse uma bolsa. E rolou, graças a Jesus. Eu tô te contando isso porque quando a gente é forjado em trabalho, responsabilidade e sacrifício, a gente aprende cedo e nada vem pronto. E você precisa lutar para vencer, precisa ousar para crescer, e quando você amadurece, as próprias lições da vida te preparam para novos voos. Mas deixa eu ser honesto com você, apesar da minha formação, de ter trabalhado em grandes emissoras de televisão, porque eu me formei em rádio e televisão, nos bancos mais expressivos lá no início da minha carreira, quando eu comecei a ingressar no mercado de trabalho, eu trabalhei em grandes bancos, nos maiores bancos do Brasil. Deixa eu te dizer uma coisa, eu nunca
Vou enfatizar isso. Eu nunca fui educado financeiramente. Vou repetir. Eu, Fabiano Casa, nunca fui educado financeiramente. E talvez esse seja o seu caso também. Eu nunca fui um cara de exatas, matemática, cálculos, números. Eu detestava isso. Nunca foi o meu forte. E o que isso significa hoje em dia? Que investir nunca foi algo claro para mim. Ainda mais vindo de um lar muito simples. A frase que ecoa desde a minha infância é: o trabalho dignifica o homem. Eu tenho zero problemas de arregaçar as mangas da minha camisa e trabalhar. Zero. Trabalhar arduamente é comigo. Eu fui forjado em trabalho. Mas nunca me ensinaram a questionar o sistema. Nunca me ensinaram a questionar que meu dinheiro desvaloriza. Meus pais, meus tios, professores nunca me ensinaram como funciona o jogo financeiro. Pelo contrário, um exemplo. Eu cresci ouvindo que o certo da vida era ter uma casa própria, que aluguel era a maior furada da vida. Hoje, aos 44 anos, eu já não tenho tanta convicção dessas frases que foram ecoadas na minha cabeça, na minha infância. Você entende que tem várias coisas que a gente carrega de infância, que a gente é moldado, que a gente é forjado, e que isso impacta das suas decisões de investimento ao longo do tempo? Bom, vou vir para os Estados Unidos. A gente já morava aqui há alguns anos. Para você ter ideia de como isso impacta, até mais ou menos em 2017, 2018, eu guardava dinheiro enrolado na meia. Vou repetir, na meia. Pegava uns trocados e guardava ele na meia. Eu não sabia o que era high yields, fundo de investimentos, T-bill, colateral. Tudo isso que eu estudo hoje e falo com vocês com maior naturalidade, anos atrás, era um outro alfabeto para mim. Aliás, se eu tivesse que resumir 10 anos de Estados Unidos para vocês sobre imigração em 3 linhas, eu diria o seguinte, poucas linhas. Imigrar é libertador, mas te reconstrói do zero. Te torna e te faz homem. Te ensina que amor só sobrevive com semeadura, porque quem importa com você de verdade, ele te zela de perto ou de longe. Que a dor, ela não te derruba, ela te revela, ela mostra quem você é. E que caráter é feito dentro da sua casa. Imigrar faz com que o mundo pareça ser fascinante. Mas eu vou dizer para você que não está de longe, mas milhas, muitas milhas away, longe de um feed de Instagram. Não tem nada a ver com isso. Imigrar é muito mais duro do que 99% das pessoas imaginam. E a beleza da vida, eu vou dizer para você, é descobrir que Deus vai colocando pessoas certas no seu caminho. Porque no fim das contas, ninguém, mas ninguém faz nada sozinho. Deixa eu voltar para o meu raciocínio, porque eu estava falando de investir. Pois é. Depois de alguns anos vivendo aqui nos Estados Unidos, nós tomamos uma importante decisão. Nós vendemos a única propriedade que a gente tinha no Brasil. Nós não estávamos num momento simples. Estava passando por uma situação bem delicada financeiramente por aqui. E eu falo disso já já. Mas o fato é que nós pegamos parte desse dinheiro e foi exatamente onde eu comecei com as minhas aventuras em cripto. E deixa eu ser bem honesto com você, eu não sabia quase nada. Quando eu digo nada, é nada mesmo. Ganhei dinheiro com memecoin, com Shiba, perdi em outras e foi bem nesse começo que eu tomei vou usar essa expressão, o maior pedala Robinho da minha história imatura como investidor. E aqui vai a minha primeira lição de vida para você. Quando o rendimento é demais, o santo desconfia. Quando não desconfia, alguém paga o pato. E nesse caso, irmão, fui eu. Eu investi parte do dinheiro numa pirâmide chamada Rental Coins, uma furada
e vou usar esse adjetivo, uma furada cristã. Fui apresentada a isso por amigos queridos, cristãos, gente boa. Todos nós fomos enganados. E deixa eu abrir um parênteses aqui, bem pessoal, tá? Eu sou cristão, crente. Mas quando mistura dinheiro com religião, eu tenho trauma, me dá urticária. Quando alguém fala que o pastor vai abrir um banco, irmão, me arrepio inteiro. E isso não é sobre o pastor, é sobre o outro. Isso é sobre mim, é sobre como eu vejo o mundo. Para mim, cada um tá no seu chamado. Cada um tá no seu quadrado. Por isso, deixa eu fazer um alerta honesto para você. Não se jogue em investimento nenhum porque quem te fala é cristão, ou porque é americano, porque é gente de Deus, ou porque parece confiável. Entende uma coisa, dinheiro não tem credo, tem estrutura. Ou tem, ou não tem. É duro falar isso, mas é real. Por exemplo, a promessa era simples para mim. Ganhava entre 10% e 14% ao mês. Funcionou, até não funcionar mais. Ganhei um pouco de dinheiro, mas perdi o meu montante investido. E ali, sem romantizar, velho, veio a lição mais valiosa da minha vida. Qual foi? Estude, aprende, seja responsável. Eu vou dizer de novo. Estuda, aprende, seja responsável. Como o próprio livro do Pequeno Príncipe diz, tu te tornas responsável por aquilo que ativas. Vou repetir. Tu te torna responsável por aquilo que ativas. Investir é exatamente isso. Responsabilidade. Então, em 2019, nessa minha primeira aventura cripto, eu barrei no XRP. No começo era quase uma utopia, porque eu não entendia direito. Ficava vidrado nos gringos falando, meu inglês na época também não era tão bom, mas a mensagem era sempre a mesma. Isso aqui vai bater $589, $1.000 amanhã. Mano, eu via vários vídeos, eu tentava entender o que estava rolando, e eu não conseguia. E o curioso é que no meio de tanta promessa fácil, olha que doideira isso, foi justamente o XRP que mudou tudo pra mim. Não porque o XRP subiu rápido, mas porque me obrigou a pensar melhor. E de lá até hoje, o XRP não só me deu a base do que eu sei como investidor, como também foi disparado o melhor retorno financeiro que eu já tive. E olha que cripto, gente, representa uma parte muito pequena do meu portfólio. Chega no máximo a 10%. E deixa eu tocar nesse assunto porque isso não é medo. Isso se chama maturidade. Maturidade é entender o tamanho do seu jogo. É não se arriscar além do que você pode. É saber que algumas escolhas podem custar muito caro. E aqui entra uma lição pessoal, talvez a mais importante da minha vida adulta como investidor. Na equação entre tempo, quantidade e dinheiro, o tempo é o centro de tudo. Entenda que quem começa cedo pode errar mais, pode arriscar mais, pode perder e recuperar muito mais fácil. Quando você já tem certa idade, o jogo muda. Você não tem tanto tempo assim para errar pesado. Você não pode arriscar um capital que você não tenha força, saúde ou oportunidade de ser refeito no seu tempo atual de vida. Isso vale para o dinheiro, mas também vale para a vida. Naquela época eu não fazia ideia do quanto essa jornada ainda ia me ensinar. E a beleza, o peso da vida é exatamente esse. A vida cobra, mais cedo ou mais tarde. E toda escolha tem um preço. Mas um dia eu aprendi uma coisa importante. A nossa história de resiliência é quem muda o nosso futuro. Então, quanto mais resiliente você é na sua caminhada consigo mesmo, mais isso vai definir qual será o seu futuro. Quem paga o preço hoje, colhe amanhã. Quem prioriza a família, constrói lares
mais saudáveis. Quem cuida da esposa tem casamento para a vida, tem filhos por perto, tem netos em volta da mesa. Irmão, o prêmio de quem é acadêmico não é diploma, é conhecimento. O prêmio do atleta não é só pódio, é disciplina. Quem fez ou faz amigos no meio do caos ganha ou ganhou um porto seguro. Quem investiu por anos entendeu que a vida, gente, é feita de ciclos. Ciclos bons, ciclos difíceis. E quem semeia com constância sempre colhe frutos. Falando em temporadas difíceis, a minha família passou e ainda passa por uma das mais duras temporadas. A maioria de vocês não sabe, mas a minha esposa sofreu um acidente muito grave aqui nos Estados Unidos. Quase perdeu um dos pés. E foi por falha de um equipamento. Ela ficou internada. Naquela época, a nossa filha mais nova tinha cerca de 3 meses. Estava sendo amamentada. Foi bem na pandemia. A nossa vida virou literalmente de ponta cabeça. Os reflexos são que até hoje a minha esposa convive com dores. E deixa eu te dizer uma coisa. As dores, elas vão muito, mas muito além das cicatrizes que ela carrega no corpo. Elas moram na memória, na alma. Foi e ainda é muito difícil, mas a fé nunca nos faltou e nós temos certeza que nós vamos vencer, que ela vai ser curada e que Deus é bom em todo o tempo. Mas enquanto isso não acontece, enquanto a gente vive em meio às dores, enquanto a gente sofre emocionalmente, enquanto a gente reaprende a viver, uma coisa é fato. Nós somos e ficamos mais unidos, a gente aprendeu a cuidar um mais do outro, a gente aprendeu a viver lar. Dessa tragédia, nós vencemos um processo judicial. Mas vieram anos de luta. São anos de dor física, emocional, de desgaste financeiro. O trabalho que desde 2019 começou a ficar mais difícil, a economia aqui nos Estados Unidos também começou a ficar mais apertada. Com tudo isso, todo esse caos, a esperança, as dores, as inquietações, elas vão no limite da gente. E foi no meu limite durante muitas vezes. E é por isso que quando eu recebo mensagem de vocês dizendo assim, pô, Casa, eu trabalho de Uber, cara, o dia inteiro. Faço 2, 3 trampos. Eu tenho um familiar doente. Perdi o trabalho, a geladeira está meio vazia, os boletos estão atrasados. Cara, eu estou investindo com tudo que tenho e posso em XRP, em BTC. Tudo que dá. Eu faço uma fezinha, eu invisto aqui e boto ali. Quando eu ouço esse tipo de coisa, quando dividem isso comigo, quando me mandam mensagens, eu entendo exatamente o que vocês estão falando e eu vivi isso na pele. Eu sei o que é chorar por um amanhã melhor, eu sei o que é orar por um trabalho digno, eu sei o que é abrir a geladeira de casa e agradecer porque ela estava cheia hoje. Isso me emociona assim. Eu sei exatamente o que isso é para você e para mim. Então, lembra quando eu disse que as nossas decisões, elas moldam o nosso futuro? Pois é. Depois de tudo isso, no meio desse turbilhão todo, quando de fato a gente recebeu algum dinheiro da indenização da minha esposa, quando isso chegou nas nossas mãos, eu tinha 2 caminhos. Eu e minha esposa, a gente tinha 2 escolhas. E eles eram muito bem claros. Ou a gente gasta tudo em pouco tempo, sustentando um lifestyle de aparência, um padrão que não se sustenta, ou eu estudava. Ia viver com mais contenção, agarrar a oportunidade da vida e multiplicar patrimônio com consciência. Nós escolhemos investir. E deixa eu te dizer uma coisa importante. O que te empobrece, irmão, o que te aprisiona,
não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta. Como você gasta e por que você gasta. É isso que te escraviza. Você pode ter 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões nas mãos. O problema não está em quanto dinheiro você tem. O problema está em como você gasta o dinheiro que você tem. No dia que você entender isso, as coisas vão mudar na sua cabeça. E sendo muito honesto com você, eu sou um investidor novo. Assim como você, muitos de vocês, eu também estou aprendendo. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua dor, cada um carrega a sua bagagem. O objetivo desse vídeo, dos meus vídeos, nunca foi dizer a você o que você deve fazer, mas é mostrar para você como eu enxergo a vida e como eu enxergo investimentos. O XRP tem sido a minha universidade da vida econômica. Eu nunca aprendi tanto sobre finanças como estudando a Ripple. E nessa trajetória, com erros, pirâmides, o acidente da minha companheira de vida, as emoções das minhas filhas, as minhas próprias emoções sendo chacoalhadas, porque a realidade ela é dura. Eu aprendi algo maior. A vida não é sobre evitar pancadas, é sobre você e eu continuar de pé, sem perder a fé em Deus. E, sobretudo, sem você se desacreditar de si mesmo. De 2019 a 2025, eu e minha família atravessamos muita coisa. Dor, reconstrução, aprendizado, e nesse período eu vi algo raro acontecer diante dos meus olhos no mercado financeiro. Quando eu olho para trás, fica muito claro para mim que Deus me permitiu enxergar um movimento e me preparar para algo que as pessoas ainda não perceberam. Eu não acompanhei simplesmente um ativo. Eu acompanhei o nascimento daquilo que hoje a gente chama de internet do valor. Com isso, enquanto a maioria discutia preço, eu comecei a perceber sinais muito mais profundos. Infraestrutura, liquidação, interoperabilidade, a mesma transformação que a internet causou na informação, na circulação dos dados. Hoje, está acontecendo com o valor. E o mais curioso é que, ao longo desses anos, a Ripple deixou de ser uma promessa distante, para se tornar uma empresa que dialoga com o Banco Central, com instituições financeiras, com reguladores e grandes infraestruturas globais. A gente fala aqui de pagamentos internacionais, de tempo real de liquidação, a gente fala de redução de custo, fala de eficiência sistêmica. Isso não é discurso de rede social, isso é estrutura que vem sendo construída esses anos. E olha, é verdade que o Bitcoin não chegou aos $250 mil, como muito anunciado. E também é verdade que o XRP não atingiu $30, pelo menos até hoje, como eu mesmo imaginei. Mas isso não enfraquece a tese, isso fortalece, porque mostra que o mercado amadureceu, que o jogo ficou mais sério, ficou mais regulado, mais institucional e muito mais profundo. Enquanto isso, o mundo vai deixando pistas pelo caminho. Um exemplo é o ouro volta a brilhar no centro da nossa conversa, a prata reaparece como proteção, o dólar começa a ser questionado, tarifas, disputas comerciais, geopolítica e batalha de narrativas voltam a ocupar o espaço, o palco global. Nada disso é aleatório, gente. São sinais de que o sistema financeiro que conhecemos está sendo lentamente redesenhado, irmãos. Esses sistemas de tamanhos globais, eles não mudam no impulso. Eles se reorganizam, constroem trilhos antes de mudar o destino.
E é nesse cenário que a tokenização surge como peça-chave central, porque tokenizar algo não é criar do zero. Tokenizar é dar forma digital ao valor que já existe em ativos, títulos, em liquidez. Liquidar de maneira muito mais eficiente, e é aqui que entra o nosso XRP. Não como promessa rápida, mas como instrumento, como infraestrutura de liquidação de uma nova arquitetura financeira. E é por isso que eu digo e vou te dizer com maior tranquilidade que 2025 foi de longe o ano mais importante da história do XRP até aqui. Não pelo preço, mas porque foi o ano em que os trilhos começaram a ficar claros. Foi o ano em que a legislação avançou, em que a conversa deixou de ser se e passou a ser como. Foi o ano em que a infraestrutura deixou de ser teoria e começou a ser reconhecida como peça real do sistema financeiro. E foi exatamente por isso que eu senti a necessidade, galera, de organizar tudo isso, de sair do ruído, de juntar história, contexto, macroeconomia e infraestrutura num lugar só. Esse vídeo é parte disso e o livro que eu escrevi também. Ele não nasceu como promessa de ganho, mas como um guia de entendimento para quem quer enxergar o XRP e o XRP não como aposta, mas quer observá-lo e entendê-lo como camada estrutural da nova economia. Porque os trilhos, quando ficam visíveis, quem entende primeiro não corre atrás do preço, caminha com consciência. E diante de tudo que eu te contei hoje sobre a minha história de vida, a minha família, o meu desejo pessoal para você e para sua casa, para o seu lar, é que 2026 seja mais profundo, que seja um ano muito abençoado, que você prospere sim, mas muito além do dinheiro, de ter XRPs valendo $10 mil, que vai ser algo indescritível e esse dia vai chegar. Eu quero que algo mais valioso do que isso flua na tua vida. Tipo, ter filhos que amem a sua presença. Ter o seu casamento, ou um casamento, que exista cuidado até o último suspiro com quem você declarou o seu compromisso. Que os teus netos, quando vierem à sua casa, coloque ela do avesso. Encham a mesa de barulho e de muita risada. Irmão, que a sua vida seja como uma árvore grande, cheia de muitos frutos, com muita sombra. Sabe o que isso significa? Uma árvore por onde quem passar por perto se sinta acolhido, seguro, renovado e siga o seu caminho mais forte por causa do que você deu a eles. Quando isso acontecer, você vai perceber que isso vale muito mais do que qualquer token na sua carteira, qualquer saldo no seu bolso. E se eu puder terminar com um conselho, aquele que sustenta todos esses outros que eu te dei hoje, aproxime-se de Deus. Quando o coração está alinhado com a fonte da vida, tudo encontra seu lugar. A Escritura nos lembra o seguinte: onde estiver ou onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. E falando em Deus, eu preciso ser honesto com você até o fim. Eu só decidi compartilhar tudo que eu estudo e tudo que eu aprendo sobre XRP porque Deus falou comigo de uma forma muito clara. Foi real. Eu estava sentado à mesa da minha sala, tomando meu café, com a minha Bíblia, no meu devocional matinal, quando Deus falou comigo: compartilha, fala. Eu me lembro até hoje como eu comecei a chorar, e não foi um choro emocional, assim, um choro comum. Foi uma convicção. Era como se tudo fizesse sentido, tudo fosse muito claro. Desde aquele dia, então, com fé, entendimento e paz no meu coração, eu entendi que eu precisava falar com as pessoas, que eu precisava comunicar aquilo que eu entendia. Eu precisava falar com você que é cristão. Porque todos precisam entender o que o XRP representa e o que está acontecendo no mundo hoje.
Nós estamos vivendo a maior transferência de riqueza do século e o povo de Deus precisa ter acesso à informação. Com todo respeito a você que é agnóstico, que você se sinta abraçado. Você que pensa diferente de mim, você não tenha estranheza. Esse é o meu chamado, essa é a minha motivação. Esse é o meu coração. As lágrimas daquele dia e a convicção que nasceu ali são elas que guiam a minha voz e a minha postura nesse canal quando o assunto é XRP. Existe algo muito maior do que as manchetes, as notícias que a gente lê na internet. E preste atenção, nada fica oculto daquilo que Deus preparou para os seus. Gente, esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Foi uma reflexão sobre a minha vida, um pouco de Ripple e sobre você se enxergando em mim e talvez eu enxergando em você. E 2026 venha com Deus à frente, com a família unida, com saúde, sonhos vivos e visão. Um Happy New Year para a família toda. Obrigado por estar comigo aqui em 2025. Simbora para 2026. Feliz Ano Novo.